E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai dar uma ilustrada no método das transformações de fontes para circuito no domínio da frequência. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo, que é um circuito que está ilustrado aqui nessa figura. Então ele é composto por duas fontes de tensão independentes. Aqui nós temos um indutor de J60 ohms, um resistor de 30, capacitor de menos J60 ohms, outro resistor e aqui as nossas duas fontes. As duas fontes são dadas no domínio do tempo, V1 igual a 240 cosseno de 4000t mais 53,13 e V2 96 seno de 4000t. Nota que essa polaridade da V2 aqui está invertida do que a gente geralmente está acostumado a ver. Então, para resolver esse exercício, primeiro eu vou transformar essas tensões V1 e V2 que estão no tempo para uma notação fasorial. Vamos lá então fazer isso e ver o que acontece. Primeiro o V1, olha lá, o V1 é mais fácil de transformar para o fasor porque ele já está com cosseno. Então o V1 ele vai ser 240, que é a amplitude, e o ângulo que a gente tem ali, num ângulo 53,13 graus. O ômega é 4000, mas ele não entra nessa notação fasorial. Já o V2, o que acontece? Se tu lembrar, um seno, na verdade é um cosseno deslocado de menos 90 graus. Então, o V2 poderia ser escrito como 96 cosseno de 4000t menos 90 graus. Portanto, a notação fasorial para esse V2 vai ser 96 com um ângulo menos 90 graus aí. Então a gente escreveu o V1 e o V2, que eram os primeiros passos do nosso problema. Agora, voltando aqui para o desenho do problema, a gente vai ter que fazer transformações de fontes para encontrar, o nosso objetivo é encontrar qual é essa tensão aqui, ó, VO, entre esses dois terminais. Então, primeiro nota aqui que a gente tem uma fonte de tensão em série com uma impedância. Isso aqui a gente pode transformar numa fonte de corrente em paralelo com uma outra impedância, e o mesmo está acontecendo desse lado aqui, ó. Então, a gente vai chegar no seguinte circuito quando fizer essas transformações. Exatamente nesse circuito aqui, ó. A gente tem aqui aquelas duas impedâncias que estavam em paralelo no meio, 30 e menos J60, aqui, continuam no mesmo lugar. Essas duas impedâncias vão ficar em paralelo, com o mesmo valor, J60 e 20, e aqui estão as nossas fontes de corrente que a gente vai determinar. Essa primeira fonte de corrente da esquerda, como ela está aqui ó, com o símbolo para cima, a fonte de tensão, então a fonte de corrente também vai ser para cima. Nós vamos chamar ela de I1. E essa aqui, como está com a polaridade invertida, vai ser para baixo e a gente vai chamar de I2. Agora vamos determinar I1 e I2. Bom, a gente sabe que I é igual a V sobre Z. Então, I1 vai ser V1 sobre aquele Z ali que estava em série. Aquele Z era o J60 e o V1 a gente tinha determinado que é 240, ângulo 53,13. Então, 240, 53,13 sobre aquela impedância que era J60. Fazendo essa conta, eu vou fazer ela na HP aqui para ilustrar. Então a gente tem aqui, ó, 240, alfa shift direito 6 para o ângulo, 53,13. Isso aqui dividido por 60 i. Isso aqui nos dá 4 com ângulo 36, menos 36,87. Então vamos botar aqui. 4 com ângulo menos 36,87. Agora o I2 ele vai ser então o V2 sobre aquele Z. Ó, o V2 a gente sabe que é 96 ângulo menos 90
e essa impedância aqui era 20 ohms. Então a gente fica com 96 com ângulo menos 90 sobre 20 ohms, o que nos dá, fazendo aqui na calculadora de novo, ó, 96, ângulo menos 90, isso aí dividido por 20. Então isso dá 4,8 com ângulo menos 90. Então agora vamos voltar para esse nosso circuito aqui, ó. Agora o que a gente pode fazer é agrupar todas essas impedâncias que estão em paralelo em uma impedância só. Isso aí é bem fácil com a ajuda da calculadora, mas mais fácil ainda se tu perceber que essa impedância de J60 vai se cancelar com essa de menos J60, porque quando a gente faz o inverso, a gente faz 1 sobre J60 mais 1 sobre 30 menos 1 sobre J60. Então essa aqui se cancela com essa aqui e a gente fica com duas impedâncias puramente reais, ou seja, dois resistores em paralelo, um de 30 e um de 20. Quando tu faz essa associação em paralelo aqui desses dois, tu fica com um resistor de 12 ohms. Então a gente vai botar aqui nesse último desenho um resistor de 12 ohms. E agora, para determinar a fonte, a gente tem que fazer I1 menos o I2. Porque o I2 tá para baixo aí, né? Então, vamos fazer I1 menos I2. Isso aí vai nos dar o seguinte: 4 com ângulo menos 36,87 menos, então vamos fazer aqui, ó, 4 com ângulo menos 36,87 menos 4,8, com um ângulo de menos 90. Tá certinho. Isso nos dá 3,99999, que é praticamente 4, com ângulo 36,87. Então, a gente chegou que essa corrente aqui, vou chamar de I3, é igual a 4 com ângulo 36,87 graus. Agora que a gente já tem o I3, a gente queria descobrir qual era o V0, que vai ser a tensão nos terminais desse resistor aqui. Para tu descobrir isso, é só tu fazer V0 igual a Z vezes I. O Z é totalmente real, então tu só vai multiplicar esse 4 por esse 12 aqui e tu vai obter 48. E aquele ângulo ali não vai mudar, 36,87 graus. Esse aqui foi o exemplo, então, de transformações de fonte, em que a gente pôde ver como é que funciona aí essa técnica quando a gente tem impedâncias complexas. Era isso aí, então, e até as próximas aulas.